Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Hoje, nas redes sociais, corre uma notícia que, entre milhares que as redes sociais nos trazem toda hora, me chamou muita atenção, me fez pensar. Uma médica em Porto Alegre se negou a atender, ou continuar atendendo, uma criança de 1 ano e escreveu para a mãe dizendo que é porque os pais eram do PT. Eu fiquei imaginando o vereador se negar a atender alguém aqui porque é de um outro partido. Fiquei imaginando um jornalista não fazer uma matéria sobre alguém porque alguém é de um outro partido. Um médico se negar a atender uma criança de 1 ano, não, teus pais são do PT. Fiquei pensando, de onde vem esse tipo de coisa, esse tipo de postura? Aqui está até no jornal, eu nem sabia que estava no... Sindicância por acaso entre pediatra e petista. Petista passou a ser uma categoria humana agora, como era comunista antigamente. São pessoas perigosíssimas. Eu cresci pensando que na Rússia se comia criança viva. Eu morava no interior de Bagé, e aí vem um elemento fundamental que alimenta esse tipo de coisa, que chama-se ignorância. Um jornalista que escreve isso aqui num jornal como Zero Hora, que deve estar entre os 10 maiores jornais do Brasil, sindicância por acaso entre pediatra é uma profissão, e petista, como assim? É uma categoria humana, petista. Fiquei pensando, vereador Beto, e relacionando, o que leva uma pessoa em São Paulo a passar de carro e dar um tiro? E se faz isso hoje, fazia muito mais. Por diversão, um grupo de 4 pessoas, 4 geralmente homens, entre 20 e 30 anos, tem alguém encostado, ele passa e dá um tiro, pá, mata. O que houve? Não, era um homossexual ou prostituta. Não é um ser humano, não vale. Eu posso descartar. O que levou o nazismo a matar 6 milhões de pessoas por uma razão? Eram judeus. Aliás, eu estou errado. Negros e homossexuais também no nazismo eram descartados. O fascismo tem essa característica. Em oposição à democracia. O que é a democracia? Eu penso de uma forma, então eu participo de um processo eleitoral. Eu ganho, mas nada impede que quem perdeu se articule e ganhe de mim depois. Democracia, isso, as minorias podem se organizar e derrotar, e assim por diante, e segue. Isso é democracia. O fascismo não. Ah, tu é diferente, tu vai ser eliminado. Ah, tu é judeu, tu é negro, tu é homossexual, e agora surge uma nova categoria, comunista, havia muito isso. Comunista tinha que morrer. Agora surgiu o petista. Fiquei pensando, quem é que alimenta esse tipo de postura? Além da ignorância, onde o humano, um outro humano, por ser negro, ou por ser homossexual, ou por ser judeu, ou por ser comunista, ele tem que ser descartado. Isso é a essência do fascismo. Eu fiquei pensando, como é que pode uma médica em Porto Alegre, não foi lá numa tribo, lá não sei aonde, algum lugar que ainda, porque eu acho que eu posso abrir um parênteses aqui, há pouco tempo, na Etiópia, há pouquíssimo tempo, 20 anos atrás,
Se um rapaz se apaixonasse por uma moça, ele podia juntar os amigos e sequestrá-la. Bastasse que ela se negasse ou que o pai não quisesse. E eles faziam uma espécie de festa, a gurizada, os homens. Isso há 20 anos atrás. Iam lá, mas isso é no interior de tribos africanas. Agora, em Porto Alegre, em março de 2016, uma médica: não vou atender mais o teu filho porque vocês são petistas. E eu achei um absurdo o que o Lula disse ontem. Escreveu e assinou e mandou para a mãe. Está aqui no jornal, aqui, ó, página inteira. O que leva a uma ignorância dessas? O que alimenta uma carência de humanidade, uma falta de amor pelo outro? A negação de um juramento que o médico faz, que é atender qualquer pessoa em qualquer circunstância. Quando tu te forma em medicina, já que nós temos um médico que pode me atestar isso, ele não vai perguntar para o cara que está muito mal: qual é o teu partido, qual é a tua religião, que cor que tu é, que raça, de onde tu vem, qual é o teu país. Ele vai atender. Ele tem um conhecimento de medicina que os outros não têm. Uma médica jovem, pelo que eu vi aqui, não é uma médica antiga, escrever um bilhete para a mãe e assinar, dizendo que estava sendo sincera: estou me negando a atender o teu filho, não tenho mais condições, porque ontem o Lula disse coisas, e como vocês são... E o pior, o pai não é nem do PT, mas mesmo que fosse, de carteirinha, fundador. Como pode isso? De onde vem esse tipo de postura? Fico pensando. Tem um livro, já vou lhe dar uma parte, tem um filme do Bergman, que é O Ovo da Serpente. Eu estou dizendo o seguinte: no Brasil, quem choca os ovos da serpente chama-se ignorância mais mídia irresponsável. Qualquer um de nós aqui, qualquer ser humano, se pegar todos os defeitos dele, tudo que ele faz de errado, tudo que a gente acha que ele faz de errado, todas as coisas que ele se esconde para fazer, e botar na TV, ele não sai mais na rua. Porque é uma seleção dos aspectos negativos aos olhos da sociedade. Qualquer um. Todas as brincadeiras que ele faz, todos os palavrões que ele diz, e todo mundo diz, tudo aquilo que ele faz no quarto, que não faz em outro lugar, tudo aquilo que ele faz que não quer que ninguém saiba, seleciona isso e bota 1 minuto no Jornal Nacional, e tu vira um monstro. E a mídia está produzindo isso no Brasil. A ignorância, mais uma mídia absurdamente responsável, está produzindo médicos como esse. Não vou atender mais esse menino de 1 ano porque vocês são do PT. Vereador Beto, uma parte. Alô. Não, eu queria só contribuir com a sua fala, vereador, para nós encaminharmos, e o senhor liderar, uma moção de repúdio aos Simers. Essa casa fazer uma moção de repúdio, nós votarmos, encaminhar ao Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul para dizer que nós não concordamos com esse tipo, independente de qualquer posição política de um paciente. Imagina um médico que tem a ligação com o Partido dos Trabalhadores não atender um paciente porque ele é do PSDB, tucano. Não pode, isso é inadmissível. Ou ele é do PDT, ou ele é do PTB, enfim, se isso virar moda, isso é triste. E Vossa Excelência coloca bem aqui no seu pronunciamento a posição. Então, eu queria dizer que sou parceiro para nós fazermos uma moção de repúdio ao SIMES, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Porque 99,99% dos médicos não fazem isso, e são pessoas idôneas e têm comprometimento com a causa, com seus pacientes. Agora, essa médica tem que ter uma punição, com certeza. Obrigado. Só para dizer que há um boato, pelo menos eu vi, que o sindicato dos médicos se posicionou a favor da médica. O que é... Aí para piorar, um jornalista da Veja tuitou dizendo que ele saúda essa médica. Mas aí fica difícil a gente viver.
viver com diferença. Olha, nós vamos voltar ao tempo em que o negro era escravo. O negro era um animal vendido em mercados. O homossexual era uma doença que tinha que ser morta. Judeu tinha que ser. E agora, comunista e petista vai chegar. Não atenda uma criança, os pais são petistas. Isso é de uma pobreza. O professor não vai dar aula mais, porque não? Teus pais são do outro partido. Isso é de uma carência de humanidade, de amor, de profissionalismo, de qualquer coisa que caracterize um ser humano. Eu estou anojado com essa mídia que aproveita essa ignorância irracional para segregar as pessoas desse jeito. A minha impressão, para finalizar, é uma só: nojo. Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo esse tipo de postura.